convencer alguém a fazer algo. Persuasão é quando tu tens uma fala, um jeito de se comunicar tão viciante quanto o açúcar. Sabe o açúcar? Aquela desgraça gostosinha que vicia, que a gente não vive sem praticamente. E quando vai tentar perder o vício, passa um certo trabalho. Persuasão é quando tu consegue falar de um jeito que parece que eu acho que eu vou sonhar com essa pessoa hoje. Sabe quando tu cruza com alguém que fala alguma coisa e tu sonha com ela depois? Aquilo ali sim é persuasão. Aquilo ali sim é tu conseguir penetrar não só na camada do intelecto da pessoa, mas em camadas mais profundas dela. E aí quando a gente analisa como é que nasceu a persuasão, né? De onde é que veio essa tal dessa persuasão? Quero convidar vocês a ir 3.000 anos atrás na Grécia comigo e olhar uma estrutura que eles chamavam de ágora. Eu não sei se vocês já ouviram falar na ágora. A ágora era uma construção parecida com essa, sabe? Não tem aquelas fotos que tem aqueles pilar bonito, né? Que o pessoal que vai visitar a Grécia só bate foto daquilo ali e esquece o resto. A ágora é aquilo ali. Era uma construção assim, muito parecida com essa, onde os pensadores iam lá e debatiam aquilo que eles achavam que era verdade. Só que tem um detalhe. Eu acredito que vocês vão concordar comigo que a forma de pensar de 3.000 anos atrás não é a mesma de hoje, né? Não é a mesma de hoje. Só que lá, para eles, a verdade, o que era? A verdade era, olha que loucura, a verdade era aquilo que a pessoa que melhor soubesse convencer falava. Já pensou se fosse assim até hoje? Chegava lá o João, na frente da ágora, e começava a falar sobre o benefício do ovo. Coma o ovo é bom. Só que daí João tinha uma eloquência diferente. João tinha um jeito de falar gostosinho de ouvir. Parece que quando João falava, ele tocava no coração de todo mundo. Depois que João saía da ágora, a Grécia inteira estava comendo ovo compulsivamente todo dia. E aí para eles, aquela verdade que o João falava era a verdade absoluta. Só que daí dava umas 2, 3 semanas, vinha o Pedro. E adivinha? O Pedro falava melhor do que o João. E aí o Pedro falava que ovo faz mal, que ovo dá pneuzinho, que ovo é ruim, que ovo dá um monte de coisa. E aí ninguém mais comia ovo. Então para eles naquela época, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, que parece que até nos tempos de hoje é mais ou menos assim, né? Aquele que mais fala bonito, aquele que mais sabe falar, aquele que mais sabe gargantear. Na festa muitas vezes é assim. Eu, graças a Deus, vim com fala, porque se dependesse da minha altura, antes de eu me casar, eu não pegava ninguém. Já pegava pouca gente, porque também não tinha beleza, mas ainda bem que eu nasci com fala. E aí, na Grécia também tinha dessa. Na Grécia também tinha dessa. A verdade lá era aquele que mais sabia falar, aquele que mais falava bonito, aquele que mais encantava quando falava. Só que de lá para cá foi mudando. Foi tendo a tal da democracia, que já nasceu lá também. Porque eles viram que isso não ia chegar em lugar nenhum. Agora tu já pensou se só aquilo que mais é bonito falado é verdade? Onde é que a nossa sociedade não ia estar? Né? Aonde que a gente não estaria? Não é verdade? Então, eu quero convidar vocês a refletir sobre a persuasão, não sobre aquilo que a gente vê por aí, que é convencer alguém a fazer algo. Persuasão não é tu falar e a pessoa se convencer. Não é tu jogar um charminho e a pessoa ceder. Persuasão é um pouco mais do que isso. O nome da palestra era Persuasão e Vendas. Se a gente olhar superficialmente, persuasão é uma coisa e vendas é outra. Mas conforme a gente vai se aprofundando no sentido literal da palavra e no ato do que realmente é a mesma coisa. Meu amigo Vinícius, quando foi na rádio comigo, ele assim, cara, essa palestra é legal, não só para a gente saber vender algum produto, né? Saber vender algum produto. O rapazinho no semáforo me vende bala de goma sem abrir a boca. Ele não precisou usar de persuasão. Às vezes é pena, às vezes é vontade de comer um doce. Então, eu acredito que vocês concordam comigo que para vender um produto não é tão difícil assim. É só não fazer as coisas erradas, que a gente já vende. É só não atender mal, que a gente já vende. É só aprender a falar uma frase maravilhosa chamada bom dia, tudo bem? Que a gente já começa a vender ali. Só que o problema é que isso muitas vezes é esquecido também. Ou não? Ou não é assim? Não é? E aí, quando a gente se depara com os 4 elementos da natureza,
Quais são os 4 elementos da natureza? Alguém me ajuda, por favor, que eu não quero ficar falando sozinho. Ar, fogo, terra e água. A persuasão é o que mais se parece com o fogo, porque ela marca. Alguém que fala, alguém que entrega alguma palavra, está marcando, está levando luz, ou está levando treva também, porque depende do que está sendo dito, mas geralmente está levando um conhecimento, geralmente está aquecendo. A persuasão ela se parece muito com o fogo, porque sempre que alguém fala tem alguém ao redor, ou não é assim? Ou vocês veem os doidos aí na rua falando sozinho. Por mais que o doido esteja falando sozinho, alguém para ouvir ele. Mas esse doido está falando umas coisas meio legal. Eu me lembro, quando eu era criança, no calçadão aqui, tinha um cara que vendia um óleo para massagem, e ele ia no meio do calçadão e dava uns gritos, dava uns mortal, lembra? E dava umas estrelinhas. O cara tinha uma voz tão alta, cara, porque imagina, ele não tinha tráfego pago, ele não tinha arte, ele não tinha auditório. O que ele chegava? Ele chegava no meio do calçadão de Tubarão e começava a gritar, não é? E ele vendia quase todas as pomadinhas dele. Aquilo ali é persuasão. Às vezes a gente está buscando a referência no lugar errado. Ah, mas então quer dizer que eu vou estudar o doido lá do calçadão? Cara, eu vou falar uma verdade dolorida. Às vezes ele vendeu mais do que a tua loja naquele dia, né? Às vezes ele fez R$1.000 de venda e a tua loja não vendeu R$100. Então, desculpa, mas eu não sei quem é que está errado aqui nessa história. Às vezes a referência que a gente busca não é a referência mais ideal. Às vezes a gente está estudando algo tão complicado, o cara rodeia, floreia, dá 1000 voltas e não chega em lugar nenhum. Eu já vou entrar no assunto persuasão, mas antes de entrar nele com vocês, eu gostaria que vocês entendessem que ele não é só sobre convencer alguém. Eu acho que vocês já estão quase que aceitando essa verdade, né? Que persuasão não é convencer alguém. Não é só chegar na primeira camada do ser humano. Não é só no primeiro bom dia, no primeiro abraço, isso daí qualquer um faz, para falar a verdade. Agora, aquele cara do calçadão, não, ele parece que chegava num lugar mais profundo da gente, porque ele retia a atenção de todo mundo. Tinha gente com a lotérica para fechar e o boleto para pagar e pagava no outro dia porque queria ficar vendo ele. Tinha gente que tinha que depositar cheque no banco e não depositava naquele dia para ouvir o cara. Tinha gente com vários compromissos que pausava o tempo para ouvir aquela pessoa. E aí tu vê que ele conseguiu atingir um nível que poucos de nós conseguimos. E é reter a atenção plena de alguém, que é fisgar, nem que seja por um instante, por um segundo, a atenção de alguém. De nada adianta a gente vir aqui e já atacar o assunto vendas, se nem o nosso entendimento de persuasão está bem claro, bem definido. O pessoal está conseguindo ouvir bem aí, depois só dá tá show. Quando a gente transiciona de um assunto para outro, de persuasão para vendas, tem que estar muito claro uma coisa: o ato de vender, eu não posso errar. Na hora de bater o martelo, é sim ou não. Que na vida a gente não tem muitas opções, né? É sim ou não, preto ou branco, para dentro ou para fora, para cima ou para baixo. O mundo é meio que 2 opções sempre, né? E na hora da venda tu só vai ter 2 opções, 2 caminhos. Ou vai dar boa, ou vai dar ruim. E aí tudo depende de como é que tu aplicou a tua persuasão até aquele momento. Até o momento de iniciar a venda. Sabe qual é o melhor jeito de começar a persuadir alguém? Dando um bom dia corretamente. Eu queria convidar vocês a fazer uma dinâmica bem rápida comigo, não precisa se mexer. Só de 2 em 2, olha um no olhinho do outro. Um no olhinho do outro. Só fica olhando um pouquinho, segura, dá uma travadinha, trava na beleza e olha um pouquinho no olho da pessoa. Não vou olhar não, aqui ó. Como é que eu vou olhar pro João? Não dá. Trava na beleza, trava na beleza. Curso de persuasão com o João, hein? Não, deixa eu falar, que se falar acabou. Eu acho que o certo era o Marquinhos com o Thiago e o João. A primeira tentativa Ô Thiago, vem cá. Ô Thiago, aí tá bonito hoje. Pra segunda. Dá uma olhadinha e fixa um pouquinho, mas não olha pra mim de volta, por gentileza, só olha no olhinho da pessoa. Ninguém vai fazer nada que vai acontecer vocês, não prometo. Olha bonito, hein, Thiago? Mas olha só, olha pra mim um pouquinho agora. Olha aqui um pouquinho pra mim. Vocês notaram que tava um silêncio absurdo. Tava uma captação tava uma conexão absurda. Na hora que eu pedi para te sair daquela linha, quebrou tudo.
Até para entender o que eu estou falando agora é difícil. Parece que eu estava numa bolha, a bolha estourou e eu tenho que voltar para dentro dela. Ou não é assim que está rolando na cabeça de vocês? Estou viajando? Não. Então, entendam uma coisa. Isso é uma dinâmica muito simples. Quando tu está negociando com alguém, quando tu está persuadindo alguém, cuida para não perder o foco daquele momento. Porque depois, para te reter a atenção daquela pessoa, tu vai ter que fazer um esforço tremendo, tu vai ter que queimar uma lenha tremenda. E às vezes, se tu não tiver mais lenha para queimar, aí pega mal. Quem aqui já... Só levanta a mão quem não puder mentir, quem tiver que falar a verdade e apanhar não precisa levantar. Quem aqui já foi solteiro e foi pra balada, por gentileza? Eu conheço algumas carinhas aqui, então se mentir, tá, beleza. Já aconteceu, sejam sinceros, tá? Não precisa gargantear porque nós estamos entre amigos, eu acredito. Já aconteceu de faltar argumento? Vocês sabem do que eu estou falando, não preciso citar detalhes. Já aconteceu de... E agora o que mais que eu falo? E aí na hora... Boa noite, seu Vicente. Boa noite. E nessa hora o que a gente geralmente faz? Ou beijo ou corre, não é? Eu, como não tinha muita opção, eu corria sempre. Então entenda assim, ó, na hora que acaba os teus argumentos, o que tu faz, nego? Ou parte pro ataque ou... E não é assim que acontece com o medo. Só tem duas opções também no medo. Ou tu ataca ou tu se defende. Então eu vou pedir por gentileza, não ataquem a pessoa que está do lado de vocês e não se defendam. Dá uma olhadinha no olho dela e trava. Não fica conversando. Tenta olhar em silêncio. Fica olhando nos olhos da pessoa por gentileza. E agora vocês vão executar pequenos comandos. Olha se a pessoa tem pé de galinha, se ela tem não ri. Dá uma olhadinha se ela está com a sobrancelha em dia, se está com a entradinha da careca. Dá uma olhadinha ao redor da pessoa, se ela é meio vaidosa, se ela não é. Dá uma olhadinha se a pessoa está bonita, olha se ela está nervosa, se ela não está. Dá uma olhadinha se ela está se achando ou se ela está humilde. Dá uma avaliada. Faz um catálogo assim, ó, faz uma vistoria nessa pessoa. Ó, agora vem pra cá. André. Sabe que o difícil é pegar no embaixo depois. Vou trocar, João. Sabe o que acontece? Isso que vocês acabaram de fazer muitas vezes. Quando eu vou negociar algo com alguém, eu não faço. Não é? Eu não observo a pessoa. Para que observar? Se vocês quiserem anotar, eu trouxe aqui três dicas muito simples para a gente conseguir fazer venda para qualquer um a qualquer momento. Ter os sentidos atentos, quebrar padrões e fazer perguntas poderosas e profundas. Ter os sentidos atentos, quebrar padrões e fazer perguntas profundas e poderosas. Não faz só poderosa que vai dar ruim, nem só profunda. Tem que ser profunda e poderosa. E eu vou dar exemplos depois. A primeira coisa dos sentidos atentos, um já me ajudou, agora mais alguém me ajuda. Quais são os 5 sentidos, por favor? Tato, paladar, audição. Beleza. Mais um. Tem o coração também. É o olfato, o tato, a audição, a visão e o paladar, né? E alguns teóricos dizem que tem o sentir, mas aí deixa em aberto para vocês. Em toda negociação, meus amigos, por favor, analisa se tu estás com teus 5 sentidos atentos, se tu estás ouvindo aquilo que a pessoa fala, mas não comunica, se tu estás vendo aquilo que ela está mostrando, mas não é visível a olho nu. Eu não sei se vocês já viram a imagem do Pantocrator. Eu fiz questão de nessa palestra não trazer slide nenhum, porque se eu vier falar de persuasão e não conseguir reter a atenção de vocês por 1 hora, não era nem para eu estar aqui. Então, por isso que eu não vou mostrar a imagem. A imagem do Pantocrator foi uma imagem que eles tentaram recriar do próprio Jesus de Nazaré, com 2 faces. Eu não sei se vocês já viram, uma ele está com um olho meio bravo e a outra ele está com um rostinho mais mansinho. Alguns já devem ter visto em vitral de igreja, em alguma coisa. Se quiser depois pode pesquisar na internet. O Pantocrator, ele remete muito o primeiro sentido que vocês têm que ter refinado, o sentido da visão. Por que o sentido da visão? Porque eu estou vendo e a pessoa, a primeira coisa que eu vou fazer na minha negociação é olhar para ela, né? Outro vai negociar olhando para a parede, outro vai negociar olhando para o chão. Sabe aquelas pessoas que vão começar a falar, elas estão assim, olhando para baixo? Nunca vai vender. Não é por uma questão de estar lá.
empompado. Não. É porque a tua postura ela gera hormônios bons e ruins, então se tu estás de qualquer jeito, não rola, não tem como. É cientificamente comprovado. O primeiro sentido que tu tem que ter refinado é a visão. Então vamos pegar a visão de vocês e dar mais uma olhadinha para essa pessoa agora, como se tu tivesse dado uma polida nos teus olhos e tenta observar a expressão facial dela, tenta observar algo que tu não conseguiu ver na primeira vez. Sabe quando parece que tu dá uma esfregadinha e começa a ver melhor? Quem aqui usa óculos? Quem usa óculos vai saber muito bem, né? Sabe quando tu dá uma limpadinha e parece que o mundo ficou mais tranquilo? Ô, João, dá uma olhadinha pra pessoa bem, e tenta Thiago. enxergar alguma coisa que tu não viu da primeira vez. Limpa bem, Thiago. Dá mais assim, ó, quando a gente pede pra olhar no olho, é dentro do olhinho. Na baguinha preta. Dentro da baguinha do olhinho. Sabe a baguinha do olhinho? Olha aqui pra mim, sabe o que é o mais legal? Eu pedi pra olhar, não foi pra falar. Mas sabe qual é o primeiro mecanismo do ser humano? Ó, quando alguém olha dentro do meu olho, no fundo do meu olho, parece que eu tenho medo da pessoa ver os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, as minas faltas. E aí eu dou gargalhada, eu puxo o assunto, eu já... Vamos fazer um exercício, me ajuda. Eu tô pedindo pra vocês me ajudar. Tu me ajuda? Tu me ajuda? Então tá, já tem 2. O resto eu acho que vai me ajudar também. Só olha, não fala nada. Quem falar vai ter diarreia hoje à noite. Pronto. Só olha. Não precisa falar nada. Mas dá uma olhadinha lá no fundinho do olho. Não precisa ter medo, a pessoa não vai ver as cagadinhas que tu fez. Algumas ela já até sabe. Só dá uma olhadinha lá no fundo. Se quiser, claro, com máscara, dá até uma aproximadinha. Vocês estão com a mente bem limpinha, né? Estragar aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A primeira coisa que acontece com o corpo humano, quando tu olha fixo nos olhos de alguém, é calmaria. Não sei se vocês já ouviram falar, o nosso corpo é composto de hormônios e tem o hormônio do cortisol. Ele é responsável por quê? Estresse. O cortisol é o hormônio do estresse. A mulher, quando está de TPM, o cortisol dela rompeu a estratosfera e ela está endemoniada, então não chega perto. A minha esposa estava comentando de uma indicação que um médico estava dando. O cara perguntou para o médico, né, doutor, o que eu faço quando a minha esposa está de TPM? O médico respondeu, afaste-se lentamente, mas não perca o contato visual, afaste-se lenta e sutilmente. Pegue o seu telefone, agende uma cesta de café da manhã, avise para ela, se ela falar que vai ficar mais gorda, resolva, porque o problema não é meu, e continue se afastando tranquilamente. As mulheres vão pensar, ai que idiota, mas a gente sabe que no fundo tem TPM que é assim. É só um chocolatinho que precisa mais nada, porque o cortisol está alto. Quando tu olha nos olhos de alguém, o teu cortisol ele vai abaixando. Então pode parecer ridículo, mas quando vocês for tentar vender alguma coisa, ou persuadir alguém a algo, no mínimo, olha dentro do olho do sujeito e fica um pouquinho, não tem problema. É porque no fundo a gente sabe que dentro do olhar de alguém mora a alma da pessoa. E a gente tem medo até de olhar para dentro de nós mesmos, que dirá para olhar para dentro de outro, né? É complicado isso. Às vezes eu não olho nem para dentro de mim, que dirá olhar para dentro de outro ser humano. Parece que rola Tem gente que é carente, confunde e fala que rola química, mas não rola química não, rola só conexão. Dali para frente, se rolar química, é culpa da tua carência. Então a primeira coisa, refina os teus sentidos. Refina os teus sentidos e o primeiro deles, a visão. Qual é o segundo? Aqui, ó. Ouve o que a pessoa está comunicando, mas não está te falando. Não tem como convencer ninguém a fazer nada. Não tem como persuadir ninguém a nada. Não tem como tu se conectar com alguém sem ouvir o que ela fala, sem ela dizer nada. Ou não é assim? Não é? Terceiro, aqui ó, olha a respiração da pessoa, se ela está calma, se ela está ansiosa, se ela está retraída, se ela está agitada. Tem como vender algo para alguém que está agitado, ansioso e louco para vazar dali? Tem? Tem. Eu quero perguntar de alguém, por favor, se atreva a me responder. Se eu preciso de uma fogueira e o fogo está alto demais, o que eu faço com ele? Eu preciso da fogueira. Mas como é que faz? Controlo.
Exatamente. Controla, acalma. Você sabe porque a gente falou no treinamento, né, Marvado? Mas eu falei lá também. Foi? Controla, segura o fogo, dá uma acalmada. Qual é o quarto? Audição, narizinho, ouvidinho e a boca. Cuida muito do que vai ser falado, como vai ser falado, de que forma vai ser dito. Cuida muito na hora de usar as palavras. Só que como é que eu vou fazer para cuidar? Baseado no quê? Qual é o treinamento? Treinamento daqui e daqui. É só tu olhar se a pessoa está mais calma. Tu não precisa acalmar ninguém a nada. Se a pessoa está agitada, tu já sabe o que tem que fazer. Agora, quem aqui já passou por uma situação de venda ou de persuasão que viu que estava tudo perdido? Levanta a mão para mim. Quem aqui já perdeu alguma negociação? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, mas vocês vão ter que fazer uma reflexão muito grande. Porque para todo mundo que eu fiz essa pergunta, a pessoa viu que sim, mas pode ser que algum de vocês não. Todos os clientes que vocês vendem são parecidos com vocês. Não pensa nada, só começa a se lembrar. Eu vendi para o fulano, vendi para o ciclano, e eles são parecidos comigo. Ou não é assim? E a maioria das vendas que foram perdidas é porque a pessoa era diferente do meu jeito. Isso daí foi um estudo feito pela faculdade de Harvard em 2019 e ninguém conseguiu refutar essa tese ainda. Todas as vendas que são feitas por nós são feitas por pessoas parecidas com a gente. Então, se eu sou extrovertido, eu vou vender melhor para extrovertido. Se eu sou um cara mais na minha, eu vou vender para pessoas que são mais na minha. Mas agora me responda uma coisa. Para o teu bolso, para o bolso da tua empresa, da tua família, é justo tu vender só para quem é parecido contigo ou não? O que é o justo? Alguém me responde. Vender para todo mundo. Todos. Vender para todo mundo. Só que daí, qual é a habilidade que eu preciso ter? Olhar refinado, olhar polido. Porque no momento da venda a gente geralmente já está pensando no final, né? O homem sempre é assim. No beijo já está pensando no coito já está pensando na TV jogando bola, e aí sempre está no próximo, Na hora que compra um carro, contempla por 3 meses, já enjoa, já quer o próximo. Na hora que dê um abraço, já quer o beijo. Sempre assim, ou não é? Ou eu estou falando alguma loucura aqui? O ser humano não tem essa tendência a sempre o próximo. E na venda, a gente tem que se perceber que geralmente está com os pensamentos e o coração agitado. A gente geralmente já está com o intuito de querer convencer alguém a algo e não a chegar em algum lugar, e não a tentar ler a pessoa antes. No momento que a gente está vendendo, muitas vezes a gente já está pensando como persuadir a pessoa. O que eu vou falar, e não em ler aquela pessoa ali. Só que aí entra um grande cuidado que a gente tem que tomar. Hoje, que foram traduzidas de outros países para o Brasil, tem pelo menos 15 técnicas de vendas diferentes. Pastores, Pincel, Aida, Pico, Zopa, e mais uma porrada, né? Tu que manja dessas coisas, tu deve saber. Tem pelo menos umas 15 técnicas de venda diferentes. Então, olha o que a internet acaba comunicando para nós. Tu tem que saber no mínimo 15 técnicas de vendas que foram traduzidas, fora as que não foram traduzidas. Tu tem que entender de temperamento, personalidade, linguagem do amor, camada da personalidade, o mapa da empatia. Tu tem que entender de 10 mil coisas para fazer uma venda. Agora eu vou perguntar para vocês, será? Será? Ou não? Será que a boa e velha persuasão, se ela for bem aplicada, já não convence? Será que a humildade na hora da venda e eu olhar para o outro e perceber que muitas vezes ele não está pronto para comprar naquele momento, já não começa a me ajudar a vender? E aí o Vinícius falou uma coisa para mim que complementou muito. Obrigado. Aquilo que eu queria falar para vocês hoje. Mas Mike, quem não quer vender? Quem não quer convencer ninguém a nada? Quem só quer melhorar o jeito que fala? Quem só quer saber falar de um jeito mais gostosinho de se ouvir? O que faz? Faz a mesma coisa. Se eu consigo vender uma bala, eu vendo um container. Se eu consigo vender um container, eu vendo uma empresa. Se eu vendo uma empresa, eu vendo uma ideia. Quem vende, vende. Quem não vende, não vende. Essa é a verdade. Eu só tenho que apertar alguns parafusinhos a mais. E eu acredito que todo mundo que está aqui já vendeu alguma coisa. Levanta a mão quem nunca vendeu nada aqui, por gentileza. Não tem, né? Todo mundo já vendeu alguma coisa. Todo mundo. Alguém levantou a mão no online ali? O pessoal tá sem vídeo. Tá sem vídeo? A maioria.
Ah, bom. Mas aqui, daqui pra lá tá, de lá pra cá não. Ó, ele nunca vendeu nada. Deixa eu ver aqui. Pessoal da Unilage, será que não? Se não vender. Então, esse daí abre um parênteses e fecha. Quem foi que escreveu? Matheus? É um jaguara, né, cara? Manda um beijinho pra ele. Ó, o que que acontece? Todo mundo já vendeu alguma coisa aqui. Só que todo mundo já perdeu venda também. Então, o maior conselho que eu quero dar pra vocês é refinem os sentidos de vocês. De novo, olhe um pouquinho um pro outro. Dá mais uma olhadinha. Agora, na hora que tu travar no olhar da pessoa, não fala, só olha. Enquanto tu olha no fundinho do olhinho dela, dá uma respirada fundo bem gostosa. Não, isso daí foi um lixo de respirada. Dá uma respirada gostosa, caramba. Me ajuda. Mas trava no olhinho da pessoa. Agora, dá mais uma respiradinha e percebe o teu coração como é que ele fica. Respira gostosinho, solta gostosinho. Olha bem no fundo do olhinho. Até parei de respirar. Você tem que fazer de Pisquei. Eu quase morri já aqui. Olha, tem dois tipos de pessoa aqui nessa sala. Aqueles que vão dizer que não sentiram nada, procura uma terapeuta. Urgente. E aqueles que vão realmente dizer assim, não, nem que seja alguma coisinha rolou aqui nessa região. É comprovado cientificamente, então não é o Mike que está falando, é anos de ciência que eu dei uma lidinha e trouxe para vocês. Tem narcóticos anônimos que antes de fazer a sessão, dos primeiros que são inseridos, o desafio deles é ficar na frente do espelho 30 segundos, olhando no olho, sem tremer. Depois 1 minuto, depois 2 minutos, até 5 minutos. É um desafio que eu quero trazer para vocês aqui. Muitos não vão fazer, alguns vão e outros vão experimentar o que eu estou falando. Chegar em casa, para um pouquinho na frente do espelho e cronometra. 5 minutos, olhando no teu próprio olho, só, em silêncio, sem falar um ai, tentando não se mexer, e cronometra, bota para despertar depois de 5 minutos, para não precisar ficar olhando se já passou ou não, e faz um teste. Não precisa, invocar nada, pedir, não, só tu e o teu olhinho na frente do espelho. Mas para quê? Para ver como a gente é fraco, que não consegue nem olhar no nosso olho por 5 minutos, que dirá no olho de um cliente quando eu vou vender alguma coisa, né? A gente é muito bitolado para falar bem a verdade. A gente é muito cheio de pompa para falar bem a verdade. Eu não acredito. Beleza, não precisa acreditar. Mas quem for testar, sabe aqueles, vou pagar para ver. Aí vai ter uma experiência diferente. E aí quando chegar um cliente na tua frente, um ser humano, que quem está do teu lado, que tu olha no olho, é um ser humano. Tem falhas, tem medos, tem traumas, tem vaidade. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui que a pessoa tem. Tem ansiedade, tem carência, tem introspecção, tem tudo. E a gente não percebe isso antes de iniciar uma negociação. Para quê? Para usar contra a pessoa ou a favor da negociação? Sejam sinceros para mim, sem filtro nenhum. Eu tenho que mapear a pessoa para usar isso contra ela ou a favor da negociação. Alguém responde. A favor da negociação. Mas geralmente a gente quer usar contra a pessoa ou a favor da negociação. Parece que eu sou um cara mau, parece que eu sou uma pessoa ruim. Não. Eu já cansei de conversar com pessoas que no momento da negociação só tem um objetivo em mente. Eu vou usar tudo que eu puder contra ela. Mike, mas lá fora não é bem assim igual tu está falando aqui dentro. Lá fora é tigre comendo tigre, lá fora é leão comendo leão. Não dá para eu usar essas coisas bonitinhas que tu está falando. Dá. O problema é que a gente não testa. E é mais fácil eu ouvir aquilo que é dito na rua do que eu experimentar aquilo que eu, no fundo, sei que funciona. Ou não é assim? Não é? Segundo ponto. Quebrar padrões. Quem aqui toma banho diferente todo dia? De um jeito diferente? Levanta a mão quem toma banho do mesmo jeito todo dia.
Dá uma levantadinha na mão quem escova o dente do mesmo jeito todo dia. Mais uma só para não encher tanto o saco. Tenha filhos, cara. Não vai fazer isso. Levanta a mão quem já foi para casa de carro sem perceber que estava indo para casa e quando chegou percebeu. Quem viu em Portugal ainda. Sabe quando tá. Já teve até aquele. Já teve até aquele meme no Rios, né? Quando eu estou dirigindo eu percebo que eu estou dirigindo. Que a gente às vezes nem se liga. E aí vocês concordam comigo agora e alguns não concordavam antes quando eu falei. O ser humano é bitolado. A gente é muito padrão. A gente é muito cheio de regrinhas que nem percebe que tem. E aí como é que a gente vem num treinamento, numa palestra sobre persuasão e vendas e fala para si mesmo que quer absorver alguma coisa, mas tem muito filtro. Dá para aprender quando a gente tem muito filtro ou não? Dá? Ah, eu não concordo, eu acho que não, eu não sei, né? Dá para aprender quando a gente tem filtro ou não? Dá? Não dá. Por que uma criança aprende inglês muito mais rápido do que um adulto? Por que uma criança aprende tudo muito mais rápido do que um adulto? Porque ela não tem filtro. Essa é a verdade. Com o tempo a gente vai ficando um pouquinho mal, né? Meio maldoso, meio mal intencionado, meio mal acostumado, meio mal ensinado, meio mal mesmo. E aí a gente começa a encher de filtro. Ah, mas eu não concordo com isso, mas eu não concordo com aquilo. Sabe por que uma criança aprende tanto? Porque ela não se preocupa, ela não julga. Ela está ali, ó, purinha, só absorvendo. E quando a gente vai quebrar padrões, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são os padrões da pessoa. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, mas sempre vale a pena relembrar. Quando alguém está negociando comigo e a pessoa está de braço cruzado, o que eu tenho que fazer? Alguém me ajuda, gente? Eu vou lá desprezar o braço dela, oferece um café. Oferece um café. Linguagem corporal. Isso daí vocês estão careca de saber, eu nem vim falar dessas coisas porque tem no Google. Não adianta. Pega lá no Google, vai ter um monte de diquinha. Igual a Lucimara, não cruza a perna esquerda, cruza a perna direita. Vai se catar com perna, cruza a perna que eu quiser. Abraço do lado direito. Abraço do lado direito, abraço do lado esquerdo. Te embora. É bobice. Mas tem algumas coisinhas que a gente sabe que tu tá conversando com alguém, cruzou o braço, o cara já não tá concordando muito contigo. Quando tem mais ou menos umas 4 pessoas me ouvindo assim, ó. Estão analisando cada palavrinha do que eu digo, e essa é a beleza da coisa. Porque a linguagem corporal da gente fala tudo. E quando a gente faz algum treinamento sobre linguagem corporal, que não vem ao caso falar aqui, isso ajuda muito na nossa negociação, na nossa persuasão. Segunda dica. Primeira, refinar os sentidos. Segunda, quebrar padrões. Olha de novo no olhar da pessoa. Agora tu vai fazer uma pergunta para ela. Dá uma olhadinha bem gostosinha. Bem gostosinha. Bem gostosinha. Bem gostosinha. E dá boa noite para ela e pergunta se está tudo bem, por favor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Beleza, olha para cá agora. Olha para cá agora. Vamos fazer uma dinâmica com vocês, só para vocês dar um degrau para baixo para se aprofundar. Não precisa ir tão fundo. Faz de conta que tu descobriu que a mãe da pessoa está morrendo de câncer. Que o pai dela foi no hospital, bateu o carro e morreu. E aí o gerente do banco veio contar e ainda falou que eles estão falidos. Agora, com muito amor, preocupação, importância, intenção e carinho, tu vai dar uma boa noite e perguntar se está tudo bem, à altura do que a pessoa merece. Vamos tentar? Dá uma olhadinha de novo, pausa, trava na beleza, respira e pergunta. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Ó, dá uma olhadinha pra cá. Dá uma olhadinha pra cá. Eu já ouvi assim, ó. Aquele olhar de pena, né? Tá tudo bem contigo? A pessoa, quando alguém pergunta assim, a pessoa já sabe que alguém morreu, né? Teve um que perguntou assim, ó, tu estás bem? Né? Hoje de manhã eu perguntei pra uma aluna minha da mentoria, ela encheu o olho d'água. Porque ela assim, ó, mas tem que parar com essas coisas. Na rua os outros não dão um bom dia assim, cara. Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Aí ela contou, mas o problema é que a gente está dentro de padrões, a gente está sempre bitolado em caixinha, e aí a gente reclama e fala, ora, não bati a meta de venda. Por que diabos eu não vendi mais hoje? Poxa, nem mudar o jeito de escovar o dente, a gente tem que dirá mudar os nossos padrões de venda, não é? Ou não é assim que funciona? Pensa comigo.
o nosso bom dia já diz muito sobre aquilo que a gente se importa com a pessoa ou não. A nossa forma de dar hoje em dia, uns nem tanto, outros mais, de cumprimentar, de apertar, de abraçar. Uma vez uma psicóloga minha conhecida, ela perguntou por que quando eu abraçava alguém que era do sexo masculino, eu sempre virava a cabeça e encostava assim. Aí eu falei, não sei, nunca notei. Aí ela disse que é porque eu não tive amor de pai. Deve ser, vamos continuar abraçando assim porque é gostosinho, mas não importa. O que a gente tem que entender é que o ser humano tem padrões. Eu abraço, tu já notou que quando eu te dou um abraço eu sempre viro o rostinho? Você é meu paizinho? A gente tem que observar quais são os padrões que a pessoa tem, para ler esses padrões, usar isso a favor da negociação e quebrar esses padrões. Se eu fosse pedir para vocês fazer uma análise, assim, olhando para dentro de vocês, e dar uma nota de 0 até 10, né? Sendo que 0 é muito ruim e 10 é muito bom. O quanto vocês se importam com a pessoa que está do lado de vocês? Que maravilha! Pai e filho, né? Só faltava. Agora, se fosse a sogra, só para nós saber aqui, depois a gente corta. Agora vamos fazer uma outra pergunta. Tenta lembrar quem foi o último cliente que vocês negociaram. Tenta, né, sabe até fumacinha, mas tenta fazer uma força. Quem foi o último cliente que vocês pararam, sentaram na frente daquele sujeito e negociaram? Hoje de manhã? Não tenta largar aqui um 10ão, porque aí é só para aquela pessoa. Vocês já ouviram falar do mito de Narciso ou não? Vocês já ouviram falar do mito de Narciso? Narcisista, né? O que aconteceu com o Narciso? Porque ficou olhando para o reflexo dele na água o tempo todo. Trauma. Morreu? Muitas vezes a gente está negociando com alguém sem nem perceber que na nossa frente tem outra pessoa. É a tal da vaidade, do ego, da arrogância, do egocentrismo, do só tem eu no mundo e mais ninguém. Cuida com isso. Porque todo bom vendedor é vaidoso. Ou é mentira minha isso? Não. É mentira minha? É? Todo bom vendedor é vaidoso. Porque, afinal de contas, o que é uma venda concluída se não uma conquista? Uma meta? Vencer, ganhar, dominar, ter poder? Ou não é assim que funciona? Só que cuida do nível da vaidade naquele momento da negociação, porque é o momento mais importante. Muitas vezes a gente pensa, né? Eu sou bom demais. Vendo gelo para esquimó. Não. Tu só vende gelo para esquimó que é parecido contigo. É uma verdade constatada. É um fato constatado. Todas, vamos botar 90% das vendas que a gente perde é porque a pessoa não era parecida comigo. Não é? Começa a analisar os padrões dela. Porque os teus padrões, tu já tem muito conhecimento deles. Os teus padrões já estão catalogados, já estão gabaritados. Mas a outra pessoa que é diferente, não. Refinar os sentidos, mapear os padrões e fazer perguntas poderosas. Alguém pode me ajudar com uma pergunta bem poderosa? Eu queria pedir para vocês. Alguém tem alguma ideia de pergunta poderosa para me fazer? Não? Vamos lá. O que você está querendo aqui hoje? É uma pergunta poderosa, mas não é profunda. Mas vamos pegar uma pergunta poderosa e profunda. Vamos começar a historinha com Era Uma Vez. Era uma vez, eu estava no norte do estado numa reunião, uma mesa com alguns empresários, um empresário e os colaboradores dele. E aí eu estava fazendo um treinamento com um pessoal ali na parte de vendas e tal, e eu cheguei justo nessa etapa das perguntas poderosas. E aí o cara não estava gostando de mim, porque ele não era parecido comigo, o CEO do negócio. Desculpa, como é que é o seu nome? Thiago. Thiago, estava igual o Thiago assim, ó, eu numa ponta, com 1,57 m e 60 kg, ele na outra, com 1,97 m e 100 e todos quilos. E ele, o cara quando é mais velho, que chega um piado desse meu tipo, nessa minha bitola, o cara já não vai levar muito a sério. Ele já vai dar uma menosprezada. E aí eu tava dando o meu melhor, eu juro, eu tava dando o meu melhor. E aí ele chegou pra mim, olhou no meu olho, em 30% da reunião, do treinamento, e ele fez a seguinte pergunta: que hora que vai acabar essa palhaçada? De doer aqui no lado. E aí eu falei, não, já tá quase chegando, vamos tocar. E aí ele estava incomodado, eu fazendo treinamento ali, e aí eu cheguei nessa parte, perguntas poderosas. Aí ele assim, ô guri, me dá um exemplo de pergunta poderosa então.
sabe o pincher? Não podia perder uma daquela ali. Eu ia morder a canela dele agora. Era o que me restava. E aí eu olhei para ele, quer que eu faça uma pergunta poderosa? Ele disse assim, quero que tu faça. Eu sabia de umas coisas do cara dele. Peitaço, né? Joga pra cá que de jogador eu não sou, mas de gandula eu sou bom demais. E aí eu me afastei assim, me levantei, fiquei sentado em pé, ia dar bem dizer a mesma altura, então o que eu pudesse fazer para me crescer ali eu ia fazer. Levantei assim, olhei para ele no fundo do olho dele e aí eu perguntei, a forma com que tu te comporta como marido merece uma esposa que te honre ou um belo par de aspas? É poderosa essa pergunta? É profunda? Quase apanhei nos cornos. Ele se afastou, olhou para mim, repete. Sabe um momento da vida, sabe uma hora na vida da gente que tu sabe assim, ó, a M que tinha que dar já deu, eu vou apanhar, no final das contas eu saio com um dente a menos, olho roxo, tem que explicar pra mulher, então, cara, se é pra apanhar, vamos apanhar com classe. Né? Eu empolei o peito igual um galizezinho, olhei pra ele e perguntei, a forma com que tu te comporta hoje como um homem, é digno do teu lado uma esposa que te honre ou um belo par de aspas? Aí correu uma lagriminha do olho dele. Falei, vou apanhar de um homem chorando, cara. Deve ser mais doído ainda. Ele pegou e saiu da sala e terminou com a amante. Ai, que história mentirosa. Depois eu passo o contato do cara. Entenda uma coisa. Se tu souber no momento certo, na hora certa, fazer a pergunta certa, tu consegue chegar onde tu quer. Quando tu chega para um colaborador e pergunta, meu querido, meu amado, meu anjo, meu lindo, a forma com que tu está te comportando é digna de um aumento ou de uma demissão? Mas entenda, dependendo da pergunta, termina com um sorrisinho que é para doer menos. É? Se quiser anotar, anota, mas se não, grava na alma de vocês. Para fazer persuasão tem que aprender a fazer pergunta. Senão nem tenta. Senão tu vai ficar igual um retardado, falando, e tu não consegue reter 1% da atenção da pessoa. Mas quando tu faz uma perguntinha que retém a atenção, qualquer coisa que tu falar, a pessoa vai prestar atenção e parece que ela vai consumir com a alma. Dependendo do teu nível de arrogância, tu não presta atenção em nada, porque tu acha que tu é Deus. Dependendo do teu nível de humildade, tudo que a pessoa falar, tu acolhe. E eu acredito que é assim que a vida funciona. Para alguns o coração bate, para outros o que enche é o bolso. E aí quando tu estiver no meio de uma negociação e mesmo assim a pergunta não funcionar, aí é porque aquela venda não era para ti. Aí é porque não é uma questão de persuasão, é uma questão de jogo de ego, é uma questão de jogo de vamos ver quem pode mais. O conselho que eu tenho para dar é não perde tempo numa negociação dessa, troca. A vida não vai te entregar só uma negociação, só uma venda, só uma oportunidade. Não seja teimoso, não seja cabeça dura. Às vezes é mais bonito tu chegar em casa no final do dia e falar, não vendi, mas não me humilhei, não vendi, mas não precisei baixar os meus níveis, não vendi, mas não precisei rasgar preço, não vendi, mas mantive meu posicionamento, do que tu chegar em casa, bati a meta, mas no final do mês não rolou lucro. Ou não é assim? Nós temos mais quanto tempo, meu anjo, meu querido? Agora a gente atrasou um pouquinho, mais uns 10 minutos. Mais 10 dá? Depois a galera pergunta, né? Se tu vai abrir espaço pra gente perguntar. Eu não sei se vai ter muita pergunta, não sei nem se estão gostando, mas depois a gente abre para ver, né? Vai que surge alguma coisa do além. Eu tenho uma historinha no final para contar para vocês. Lembra que eu falei de 5 pontos, eu abordei 4 e agora eu vou abordar o 5º. A Grécia Antiga, para nós finalizar, começamos na Grécia e terminamos na Grécia. Na Grécia tem um produto lá que dá muito dinheiro para eles desde a antiguidade, que é o azeite. Eu não sei se vocês sabem, a Grécia hoje, o Maurício já dá uma risadinha porque conhece a história, mas ela é boa, ela é boa. É igual piada de final de festa, sempre funciona. Na Grécia eles produzem muito azeite. E me ajudem, qual é a fruta que produz azeite? Como é que é o nome da fruta? Azeitona. Azeitona, da oliveira. Beleza. Alguém lembra de qual foi o horto que Jesus escolheu para chorar? O horto das? Então prende um pouquinho nisso e vem comigo que a história é boa. E se for ruim, pelo menos tem happy hour porque é aniversário da cidade. Temos desculpa para beber se a palestra for ruim, né? Então nós vamos chegar na Grécia, no azeite, na oliveira, na azeitona. Quando naquela época eles não tinham muito dinheiro para comprar sal,
para salgar, porque não tinha geladeira, né? Há 2.000, 3.000 anos atrás, ou era no sal, salgava bem e guardava, ou eles embanhavam a carne no azeite e mantinham elas em tonéis para poder conservar. Então vocês vão concordar comigo que o azeite conserva, perfeito? E os gladiadores também, quando iam para a arena fechar o pau, o que eles faziam? Os gregos tinham um pulo do gato, um segredinho. Eles pegavam uns pincelão desse tamanho, deixavam os caras peladão e pincelavam os caras com azeite de cima a baixo. Porque na hora que o oponente vinha agarrar, escorregava. Então o azeite conserva e mantém. Concorda comigo ou não? Então tá. Se o azeite conserva e mantém, deu tanto dinheiro para a Grécia, vem da oliveira, que foi a árvore que Jesus chorou e honrou, e vem da azeitona, pensa comigo assim, a oliveira é uma árvorezinha que traz coisa boa, né? Ou não? Pensa. Vamos pegar Jesus não como espiritualidade, mas como um líder e filósofo, que isso é incontestável. A história toda. Ele escolheu uma árvore para chorar. Chorou 3, 4 vezes ao longo da vida dele, mas ele escolheu uma árvore para chorar. O horto O horto do quê? Das oliveiras. Mas teve uma árvore também que ele amaldiçoou, não teve? Alguém lembra? Ele estava caminhando e amaldiçoou a figueira, né? Exato. Até dá, mas nós vamos chegar lá. Alguém aqui sabe como é que é uma figueira? Bonitona, né? Cheia de folha, cheia de movimento. Dá um vento, ela se movimenta. Vocês já viram uma oliveira que feinha que é? Não é muito bonitinha, não. A oliveira é meio mirrada, ela não é uma árvore assim que tu diz, nossa, que árvore bonita. Agora, uma figueira, né? Ela dá uma sombra bonita. Mas, vocês já viram aqueles tornados, aqueles tufão que dá assim, os vendaval? A oliveira, ela arranca inteira, né? Porque a árvore, ela teve que fazer uma escolha. Ou eu vou ter bastante folha e pouca raiz, ou eu vou ter pouca folha e bastante raiz. Então, imagina um paraquedas. É assim. A oliveira também, a figueira também faz esse movimento, não faz? Então, quando dá o vento, ela é arrancada com raiz e tudo. Significa que ela tem uma raiz não muito profunda. Vocês vão concordar comigo ou não que eu estou falando de uma árvore, mas parece que não, né? Parece que tem uma mensagem por trás dessa árvore. E tem. Vocês já viram um figo aberto? Como é que é um figo aberto? Um figo cortado no meio. As sementes dele, como é que é? Um monte de sementinhas. 1 milhão. 1 bilhão. Infinitas sementinhas. Tudo uns pinguinhos pretinhos. E uma azeitona, como é que é quando ela está aberta? Um caroço. Mas esse caroço se chama semente. Semente. Quando tu se conecta com alguém, quando tu acessa a pessoa, é igual quando tu acessa uma azeitona e um figo. Assim que tu morde a azeitona, tu já logo acessa a alma dela, a essência dela. Quando tu passa por alguém, quando tu conhece alguém que logo parece que tu vê a essência da pessoa, a alma da pessoa, aquela pessoa é uma azeitoninha, aquela pessoa foi honrada. E o figo, por outro lado, não. Tu já tentou pegar um monte de sementinhas do figo e plantar para ver como é que funciona? Ela é tão pequenininha que quando tu vai plantar, cabe na boca da bactéria, cabe na boca dos insetos, eles comem e o figo não cresce. Então tu tem que plantar um monte de semente de figo para poder dar um. Agora, por outro lado, a azeitona, tu planta uma, dá uma. Quem tem mais resultado? A azeitona ou o figo? Incontestável. Aquele que tem a essência, aquele que tem a alma grande, maior que o corpo, no final das contas é o que mais vai ter resultado. A nossa mente, ela tem que ser igual uma azeitona. Uma ideia, um caminho, uma verdade, um trilho. Não igual um figo, cheio de ideias, cheio de devaneio, cheio de loucura lá dentro. E muitas vezes a nossa mente está assim, não está? Transtornada, agitada, confusa, cheia de pensamentos. Alguém conhece o Sun Tzu, Arte da Guerra? Maomé e Buda. Buda, antes de morrer, ele falou, eu não sei qual é o caminho. O Maomé falou, eu vivi e acabei não descobrindo qual é a verdade. E o Sun Tzu falou, eu não sei qual é o propósito da vida. Um não sabia qual era o caminho, um não sabia qual era a verdade e um não sabia qual era a vida. E esse que honrou a azeitona falou no final, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não olhando para ele como Deus, mas olhando para ele como filósofo.
a gente percebe que a árvore que ele escolheu, que ele chorou, que ele honrou, ela remete para nós uma mensagem muito grande. O nosso pensamento tem que ser igual uma azeitona. Um pensamento, um caminho, uma ideia. Não 15 técnicas de venda, uma bem feita. Não 15 gatinhas na noite, uma, quando chegar em casa, amar e honrar. Não 15 empresas falidas, uma bem gerenciada. E aí a gente começa a pensar, porra, faz sentido esse negócio. Parece que quando eu escolho um caminho, parece que quando eu escolho um trilho, a vida começa a ficar mais feliz, começa a ficar melhor. E aí quando a gente olha para a vida de uma pessoa que está com a cabeça e a alma igual um figo aberto, vocês vão concordar comigo que muita coisa boa não tem ali. Até pode ser que pareça que tem, mas não tem. Então o último conselho que eu quero dar para vocês é quando vocês forem usar persuasão, quando vocês forem usar venda mesmo, não isso que a gente vinha fazendo antes, lembre, eu estou sendo uma figueira ou uma oliveira. Eu estou fazendo igual a azeitoninha ou igual o figo. Eu estou tendo humildade ao ponto de perceber o outro, ou eu estou olhando só para os meus próprios interesses e querendo rápido finalizar isso daí para ter o próximo. Eu espero que vocês tenham entendido que no final das contas persuasão e vendas não é sobre nós. É sobre tu conseguir se desdobrar, igual o vento que bate na oliveira, e tu poder se dobrar no meio praticamente para poder olhar para o outro. Agora eu quero convidar vocês a fazer a última experiência da noite. Já deve ter passado 1 minuto. Olha no olho da pessoa que está do teu lado em silêncio. Em silêncio. Dá uma olhadinha. Se tu pudesse fazer uma pergunta para essa pessoa, só uma, olhando, parece que quase que vendo a alma dessa pessoa através desse olho dela. Se tu pudesse fazer uma pergunta profunda e poderosa, Mike, não sei, mas olha. Eu te convido a fazer essa pergunta para ti mesmo, não para essa pessoa. Continua olhando no olhinho dela e escolhe 3 coisas boas que tu vai desejar para ela hoje, mas tu vai ter que desejar de um jeito persuasivo, já para treinar aquilo que tu aprendeu. Mas é um desejo profundo, não é um desejo superficial. Olha bem no olhinho dela, mas no fundo, assim, ó, e dá uma respiradinha mais gostosa para acalmar esse teu coração agitado. Pensa 3 coisas que tu pode desejar para essa pessoa. Olha no olhinho dela e fala isso em voz alta, por gentileza, agora. O que tu deseja para essa pessoa que está aí na tua frente? Sucesso, saúde e felicidade. Desejo muito sucesso, muita saúde também e muitas realizações. Tamo junto. Gente, obrigado pela atenção de vocês. É isso que vocês desejaram para o outro, é o que eu desejo para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, seu Vinícius, abriu aqui. É isso, turma, está aberto. Eu acho que ele falou bastante coisa aqui profunda, para mim pelo menos. E aí, se tiver algum questionamento, estou aberto. O pessoal do online aí, se quiser escrever no chat ou abrir o microfone e falar. Eu sento ou fico em pé? Fico em pé, tá? Fica em pé. Tem tempo aí, é bom pra crescer. É? Não vai mais, não vai mais. É bom que é por causa da câmera, né? Fechou, é isso? Sem perguntas? Eu tenho uma pergunta. Discordando um pouco do que tu falou, mas só pra gente levar a reflexão. Quando você falou de um pensamento, uma ideia ou uma... tu acredita que as pessoas possam realizar tendo mais ideias? Sim, mas uma por vez. Uma naquele momento. Uma. Tem mais, mas tem uma. Tem como dar entrada em 2 produtos ao mesmo tempo num estoque? No mesmo instante de segundo? No computador. Mas na vida não. A gente só tem um pensamento por vez. É 1. 2 não dá. No próximo segundo dá para ter o próximo, mas aqui nesse 1 segundo Eu falo isso porque eu não sei se tu conhece o termo polímata. Não. Polímatas são pessoas que realizam várias coisas ao mesmo tempo e têm várias ideias e desenvolvem. Entre eles Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Shakespeare. São polímatas que têm várias ideias ao mesmo tempo. Tem que desenvolver várias coisas, tipo Leonardo da Vinci. Eu só estou discordando porque, não discordando, mas complementando que Sim.
foi uma fala que eu ouvi tu ali e me chamou a atenção porque eu gosto do termo polímata, porque eu tenho esse problema. Na verdade, eu penso várias coisas ao mesmo tempo, tenho várias ideias. É como você falou, tem que ter foco, numa por vez, mas não seguir só uma, né? Eu acho que como tu colocou, eu vejo assim, deu a entender que tipo, a gente tem que ter uma ideia, mas não pode ter mais, só colocando assim para ter uma discussão, para a gente poder ter um debate sobre isso, né? Sim, sim. Não é ter só uma, é naquele momento. Ao longo da vida tu vai ter bilhões. O Einstein, se tu for analisar junto com o Leonardo da Vinci, eles eram muito parecidos e diferentes. Um era tipo 5, o outro era tipo 7 dentro do Enneagrama, né? E a própria personalidade deles mostra que o Einstein, por exemplo, ele começava e terminava as coisas. Então ele tinha muitas ideias e executava tudo. O Da Vinci, por outro lado, não. Ele tinha bilhões de ideias, começava uma e não terminava, ia deixando pela metade. Então, imagina, ele já criou coisa pra caramba, deixando um monte para trás. Imagina se ele terminasse tudo, né? Mas a questão que eu me referi é sobre executar. Não dá para executar duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente já nasceu com um corpo só, imagina. Como é que eu vou fazer duas? Porque tipo, Beethoven, a gente tem, eu acho, uns 6 sonetos conhecidos de Beethoven, mas ele tem criado mais de 300 sonetos. Então, assim, ele criou muito, teve muita ideia. Só que 6 porque teve sucesso. Então, mas Legal. E tem outra pergunta pra ti, já que ninguém me perguntou. Vamos aproveitar. Mas é que eu gosto desse tema que a gente tá colocando aqui hoje. E eu acho que muitos que aqui estão têm muitas perguntas para fazer. Só que, como tu falou, a gente às vezes não consegue estar ligado diretamente ao que está sendo colocado aqui. E às vezes, o que eu vou falar é certo ou errado. Não, tudo é certo. A dúvida, às vezes, que a gente pensar, é inútil eu perguntar isso, é muito válido. Muita gente está aqui, quer perguntar, eu acho que não pergunta. E também colocasse ali que se tu atender um cliente, tu deu importância para ele de nota 10. Tu acredita que é possível tu dar importância de 10 para um cliente ou não? Eu acredito que antes do ser humano conseguir dar importância de nota 10 para o cliente, ele já deu nota 10 para a esposa, nota 10 para os filhos, nota 10 para várias outras áreas na vida, para depois chegar para um sujeito que ele nunca viu nem conheceu. Porque senão é quase que uma mentira social eu dizer que eu consigo dar importância à nota 10. Mas é um esforço para atingir, porque se eu atingir nota 10 com 1, daqui para trás está tudo 100%. Bacana, show. É isso. Pessoal, pode ficar à vontade aí. Vamos. O ano passado, eu sou vendedor. E eu tenho uma renda extra que eu faço que é emagrecedor. Eu tinha 117 quilos, hoje 50 quilos, continuo vendendo esse produto. O ano passado eu estive na van de São Francisco do Sul. Eu usava 48, né, nossa. E já tava um saco dali, porque tava larga, tava uma vergonha. E eu entrei ali na loja van, só que assim, eu vou entrar aqui dentro, eu vou olhar uma calça, porque eu preciso pegar uma calça hoje que seja o meu tamanho, porque tá ridículo isso aqui. Só que eu botei na minha cabeça assim, eu só vou sair dali de dentro se eu vender o meu produto, com o lucro do meu produto eu pagar a calça. Eu fiz. Legal. O que eu fiz? Eu fui no provador, vendi a calça, ainda quando cheguei esse passarinho, nós vamos comprar uma calça legal, né? Nossa, tal. Entrei no meu provador. Entrei no provador, o que eu fiz? Coloquei a calça e eu vi, só que antes disso, eu fui analisando até chegar, deu uns 100 metros da loja, assim, até chegar no provador, eu fui analisando quem é gerente, ou quem é o gerente, enfim, todas as pessoas que estavam atendendo. A gerente eu notei que ela era um pouquinho cheirinha. Opa, legal, é pra ti que eu vou vender. Público-alvo. Não, sim, olhei pra ela assim, é pra ti que eu vou vender. Mas passei direto, nem deu oi pra ela. E tinha uma menina que cuidava sentadinha lá do provador, ou seja, sai, dá roupa pra ela e daí o que acontece? Na hora que eu saí, eu peguei a minha calça que eu tava usada e coloquei pra ela. Eu disse, ó, tá aqui. Ela assim, moço, você tem que pagar lá no caixa. Não, eu vou pagar, mas eu vou passar a calça aqui. Não, moço, mas não pode. Eu disse, não, mas eu posso sim. Chama o teu gerente aí então. Ah, não deu outro. Chamou o gerente lá, o gerente. Ela disse, o que houve? Não, porque ele não quer. Enfim, eu só posso pagar a calça. Não tem problema, você vai saber o que é. Vou te mostrar aqui, porque eu tô tão feliz. Olha só como é que eu é. Ah, eu vendo emagrecedor, tu não faz ideia. Olha como é que eu tava aqui, tá? Ela olhou a foto, ela, o que? Tu vem emagrecedor só um pouquinho. Ei, vem cá, as meninas, para, 3 horas da tarde, porque daí tava assim um movimento baixo. Ela chamou mais umas 4 pessoas ali. Ó, rapaz, ele vem de emagrecedor e tal. Cara, vendi 3 emagrecedores. Legal.
paguei a calça e saí com a calça vestida e não tirei. O que acontece? Eu trabalhei em indústria por muito tempo. Meu pai tinha a indústria dele, a gente foi crescendo aqui também. Só que eu não tive, como se diz assim, não foi uma educação assim, financeira, isso é um adestramento, que foi muito prejudicial. E depois eu aprendi arte da venda, né, com o andar na carruagem. Vendi espetinho. E digo pra vocês assim, o que ele falou no começo aqui, ó. Às vezes aquele cara lá vendeu mais que vocês na loja. Gente, é algo impressionante. Nesse meio povão, nesse grupo, um exemplo bem interessante, eu vendi espetinho na Avenida Barão, em São Francisco do Sul também, que é um lugar que eu amo muito. Eu fui no mercado e todos os dias, vinha um gari e ele limpava a minha lixeira do lado do meu garinho. Tá? Um dia veio um chinês. Aliás, sempre estava recebendo gente dos gringos, né? Sempre recebia os gringos que vinham do navio. E teve um deles que chegou assim e começou a falar no inglês comigo. Eu não falo inglês. O gari estava naquela hora. Ele disse: ei, pera um pouquinho, vou te ajudar. Tirou a luva, pá. E começou, os dois ali, né, olhando assim. E eu todo dia dava um espetinho nesse cara. Eu assim: tá, vem cá, o que ele quer? Ele assim: então, ele quer tuas cáfitas. Só que ele quer levar para o navio, tá? Porque era em setembro, leva 90 dias até chegar em Hong Kong. E ele assim, ó, ele quer levar teus espetinhos pra lá, tá? Quer fazer foto contigo aqui, coisa e tal. Daí tá. Mas bom, o que me chamou a atenção foi o gari, gente. Entendeu? Assim, não pelo pré-julgamento do cara. Mas sabe o que foi interessante do cara? Como é que eu vou dizer assim? Nesse lugar eu fui aprendendo muita coisa sobre ele. Porque eu perguntei com ele: vem cá, cara, pô, tu é um cara aí que tá, já vi que tem uma cultura aí e tal. Qual é a tua? Ele assim: a minha é o seguinte, amanhã quando aquele cara vir aqui, o chinês pegar as cápsulas aqui contigo congeladas pra trazer, tu vai vir qual é a minha? Aí tá, a gente chegou no outro dia, veio o cara, o chefe de cozinha, né? O gari veio junto. O gari puxou as notas de real, comprou os dólares dele, me pagou, tipo, ele fez, aliás, comprou os dólares dele por real, tá entendendo? Nem fez me pagar em real. Então assim, é isso que eu faço, cara. Eu sou gari porque a minha região é justamente isso aqui. Então faz 20 anos que eu trabalho só nessa área aqui e não saio. Por quê? Porque eu aproveito os gringos e troco o dólar, eu compro o dólar dele pra você. Então, e outro detalhe também que eu aprendi nesse caminho ali, foi o cara que vendia crepe. O cara faturava 30 mil e limpou. Em Itajaí, na frente do porto, vendendo crepe. Ele com a esposa. Mas vamos lá. O que era o detalhe maior assim? Ó? Eu sentia que ele sentia a vibe da gente, entendeu? Assim, ó. Ou seja, ele olhava, analisava, a venda acontecia e ele não fazia força. Porque ele estava com esses sentidos todos aflorados. Tá? Então, isso é uma coisa assim que eu gostei muito dele. Hoje eu trouxe meu filho, que ele começou a trabalhar essa semana, o primeiro emprego dele, tem 16 anos. Foi na venda, eu disse: cara, tu vai ser vendedor. Eu disse: não é assim, mas esse aqui é o que tu vai alavancar. Porque eu acho assim que essa área assim, a gente aprende muito, educação, aprendemos a ter relacionamento. Eu estava comentando hoje com a gente que eu quero ter relacionamento. Eu falei para esse cara: relacionamento, tá entendendo? E querendo ou não, tudo a gente vende, até o próprio trabalho. Se eu não sou um vendedor, mas sou obrigado. As pessoas, uma vez o Luciano Rui falou assim, ó, estava em Barra Velha, ele falou que assim, ó, a profissão mais antiga do mundo. Falou: prostituta, entendeu? Não, o vendedor. Antes de ela fazer aquilo ali, ela teve que vender. Então, gente, assim, ó, é uma profissão que eu, pelo menos assim, hoje, tendo toda essa, como eu sou 25 anos nisso, mas eu digo assim que é onde a gente mais consegue sentir as pessoas. Tá? Assim, chegou hoje, conversei contigo, te vi, né? Ou seja, não acredito assim, não ficar envergonhado, isso eu aprendi também, tá, no meio desse pessoal todo. E o mais interessante da gente foi o dos pequenos, deu ideia, tá? Falei com um cara também que vendia água, e o cara faturava horrores no dia, que não dava bola pro cara, e até que um dia o cara chegou pra mim e falou assim: cara, tu tem que saber assim, ó, cada quantas abordagens tu faz, tu vende um. Daí, quantas abordagens tu fizer que tu vende um, ou seja, cada 5 uma venda, daí tu vai bolar o teu lucro que tu quer, ou seja, a tua meta. Ó, eu quero tirar hoje R$100 aqui, por exemplo. Então tu vai ter que saber de quantos e quantos tu atende aqui, te dá os 5, quantos não. Aliás, quantos tu ganha e quantos 5 ganha. Aí quando tu ganha os 5. E nesse 5 daqui dali a gente fazer um planejamento. Então eu digo assim, ó, é uma profissão fantástica. Acredito-se que todos nós deveríamos ter assim, sempre uma aula sobre isso aqui,
o aperfeiçoamento como está se passando aqui hoje, porque faz muitos anos que eu não sento assim com uma turma para falar sobre isso. A última vez que eu sentei, eu estava no Maxud em São Paulo, eu estava com o senhor do Walmart. Cara, os caras fantásticos, contando a história lá dos caras dele assim. O Ariane disse que para ele vender, o que ele fazia? Ele, no açougue dele, no mercado agora que se no Walmart, ele trabalhava no açougue, tá? O fundador do empreendedor do açougue. Só que ele não vendia, se tiver uma carne assim. Ele pegava aquela carne importada, a gente tirava para cima, jogava para um lado, jogava para o outro. Ele dava um show aqui, tá entendendo? Então, assim, ó, aquilo para mim foi maravilhoso, eu aprender. Como a gente vê hoje que existe uma arte, como tu falou. Hoje eu estou numa empresa que eles fecham o contrato. Mas só que assim, eu falo pessoal, vocês só estão fechando o contrato, não estão fazendo venda. O que é uma diferença muito grande. Ou seja, o cara levou, ele trabalha lá e vendeu um tênis. Tem que ver se ele só vendeu um tênis, tem que ver se a pessoa vai voltar lá, vai falar com ele. Eu falei para ele assim, cara, vai sempre teu cliente voltar, e quando ele voltar, eu quero o Bernardo. Entendeu? Porque foi uma coisa que eu peguei muito comigo. E para ter tudo isso daí, cara, isso que tu falou que hoje eu agradeço bastante, hein? Show de bola. Top. E quis dar o meu exemplo, porque para mim o exemplo me orgulhou muito. Dentro da van, tudo foi fantástico pra gente. Bom, dentro ali. E outra, e só fiz isso também, por quê? Porque eu saí daqui com o meu dinheiro do carro só para gasolina, cara, para fazer minhas entregas. E eu chegava, eu faço e fazer minhas vendas assim, ó. Eu chegava lá, andava os 400, para chegar lá, eu vou ter que vender, senão eu não volto. Entendeu? Então, isso aí ajudou bastante, isso aí, eu tô fora do que eu faço, porque não tá escolado, mas assim, é mais ou menos assim que você está dando esse conceito, e como os outros, às vezes um só falando, a gente não diz amém, né? Mas um outro falando, é assim, né? Então, é mais eu creio aqui hoje, que eu tenho certeza que ele vai explodir. Vai voar? Vai voar sim, com certeza. Eu falei pra ele assim, uma coisa alavanca a outra. Não importa o que tu vai fazer. Eu conversei agora, ele vai servir a Marinha ano que vem, por exemplo, e eu tenho o privilégio de ser amigo do capitão de Mar e Guerra hoje, que toca hoje aqui na coisa de toda a nossa litoral brasileira. E 20 pontos anos eu não falava com ele. Porém, né, quando ele falou, peraí que tem um cara que eu acho que pode ajudar. Daí ele tá me assim, então ano que vem já vai partir para esse lado, não só servir, vai estudar lá dentro. Mas eu falei para ele, mas já pega uma profissão agora, vai, trabalha. E eu preferi que eu começasse nessa, por quê? Porque eu vou estudar para ser isso, vou estudar para ser aquilo. Mas o que ele vai estar estudando? Vai filho, que as gatinhas gostam do marinheiro. Vai filho, vai filho. É isso aí. Tem alguma pergunta online, Vini? Não veio nenhuma. É isso? Passemos a régua então. Valeu, obrigado. Fechamos? Será? Do foto aqui, André. Tá mandando também? Hã? Hoje? Tá todo mundo lá. Quem? Só um tempinho, pessoal. Difícil, cara. Imagina, vai dar um recadinho ali rapidinho. Pessoal, agora é o segundo tempo da palestra, até às 11. Brincadeira. Pessoal, eu queria fazer um convite para vocês, professores e para as senhoras. Dia 25 e 26 de junho, o nosso instituto, Mike Souza, vai promover um evento chamado Mastermind. O nome do nosso evento vai chamar Mastermind Imperium, que é a confluência de 50 empresários, dos mais notáveis aqui da região sul. E lá é assim, não é um evento basicamente de aprendizado, é um evento de divisão de ideias, né? Os empresários vão colocar seus problemas e todo mundo vai ajudar a resolver, e aí a gente vai revezando, o outro vai colocando o seu problema e todo mundo, então não é uma coisa assim só de um fala e o resto absorve. São 2 dias de evento, são 12 horas de evento, é um evento imersivo, é bem legal. No meio disso a gente vai ter palestra na área de psicologia, espiritualidade, empreendedorismo, um dos maiores empresários da região vai palestrar. Esse cara que acabou de palestrar vai palestrar lá também, o nosso CEO. Então assim, eu acredito que para quem é empreendedor e empresário não pode perder, vai ser muito legal, vai ter show ao vivo, haverão 8 refeições ao longo dos 2 dias, então vai ser bem legal, vai ser num hotel fazenda, então é show de bola. O senhor disse que fazia tempo que não participava de um evento assim,
Mastermind vai ser 10 vezes isso que foi hoje. Bem legal. Então, nos procurem no Instagram, Instituto Mike Souza, e lá vocês vão encontrar informações preliminares, tá bom? Obrigado, não percam. Valeu. Vai rolar uma foto, alguma coisa assim, pra dar aquela... Eu acho que a gente podia fazer uma foto. Vou fazer uma foto de lá pra cá. Ó, né? vamos fazer lá fora. Lá no 1 não tem lá. A foto lá no 1 acho que tava demais, acho que dá pra fazer uma também. A gente tem a nossa atendora oficial, tá aí, né? Aí, É isso aí, vou sonhar Na minha área. Aqui, ó, no hall. Esse aqui atrás não vai. Faça uma pergunta no telefone. O João tá vendo. Ele não via e eu não tava assim. Sem falar. Tô tentando fazer sem falar. Falando uma coisa. Cara, e se eu for homossexual? Fala uma coisa pra ele, às vezes como uma mentira. Qualquer coisa mais difícil.